técnicas para registrar e relatar, registro de riscos, matriz de consequência, probabilidade, BOLT. A análise de riscos, por sua vez, está preocupada em desenvolver uma compreensão de cada risco, sua consequência e a probabilidade dessa consequência, que o resultado final seja expresso de forma qualitativa, semi-quantitativa ou quantitativa. Obter esse entendimento requer a consideração do efeito da eficácia dos controles existentes, de quaisquer lacunas nesses controles. A análise BOLT, diga-se, atende muito bem a esse propósito. A ISO 31000 estabelece que a análise de risco fornece uma entrada para a avaliação de risco, Risk Evaluation. Para decisões sobre seu risco, necessita ser tratado como e sobre as estratégias e métodos mais apropriados para o tratamento de risco. Resultado propicia o discernimento para decisões em que escolhas estão sendo feitas e as opções envolvem diferentes tipos e níveis de risco. Portanto, segundo a norma, o propósito da avaliação de risco, Risk Evaluation, é apoiar decisões. A avaliação de risco envolve a comparação dos resultados da análise de risco com os critérios de risco estabelecidos para determinar onde é necessário ação adicional. Em outras palavras, os resultados da análise de risco são a entrada para a avaliação de risco, Risk Evaluation, envolvendo a tomada de decisão sobre o nível de risco e a propriedade de atenção a ser dada por meio de aplicação dos critérios de risco desenvolvidos quando o contexto foi estabelecido. Por fim, o tratamento de risco é a etapa na qual controles existentes são aprimorados ou novos controles são desenvolvidos e implementados. Envolve avaliação e seleção de opções, incluindo análise de custo-benefício e avaliação de novos riscos que eventualmente pode surgir em decorrência de cada opção de tratamento. Na sequência, é priorizado e implementado o tratamento selecionado por meio de processos planejados. Se esse plano for seguido da forma sistemática como eles foram avaliados, irá denotar que o tratamento de risco pode prosseguir com confiança. Há uma grande interação entre a avaliação de risco e o tratamento de risco na medida em que cada conjunto de opções de tratamento é testado, até que seja encontrado o conjunto preferido que produz o maior benefício pelo menor custo. A ISO 31000-2018 fornece um conjunto de opções gerais a serem consideradas quando o risco é tratado. A ordem da lista abaixo reflete de alguma forma preferência. É importante ressaltar que as opções abaixo abrangem riscos que têm consequências negativas ou positivas. As opções de tratamento são as seguintes: evitar o risco ao decidir não iniciar ou continuar com a atividade que dá origem ao risco. Assumir ou aumentar o risco de maneira a perseguir uma oportunidade. Remover a fonte de risco. Ajudar a mudar a probabilidade, mudar a consequência. Compartilhar o risco, por exemplo, por meio de contratos, compra de seguros. Reter o risco por decisão fundamentada. Considerar as finais e um pouco de humor. O processo de gestão de risco PGE deve ser aplicado sempre que alguém em uma organização toma decisão para garantir que os riscos criados ou modificados pela decisão sejam compreendidos e estejam dentro dos critérios do risco da organização. Houver uma mudança nos objetivos. Ocorreu mudança efetiva no ambiente interno ou externo. For necessária a garantia de que a compreensão atual dos riscos é correta, abrangente e está de acordo com o critério de risco. PGE também pode ser e deve ser usado para atender os requisitos legais e outras obrigações de comprometimento de cúmplice da organização. O sucesso do processo de gestão de risco depende da aplicação de todas as etapas mencionadas nesse artigo. Portanto, se o propósito de uma determinada atividade está focado em uma das etapas, ela deve ser realizada de maneira que leve em consideração as outras etapas. Por exemplo, na etapa de análise de risco, uma pessoa ou um grupo de pessoas com habilidades analíticas específicas pode estar modelando a gama de consequências possíveis. Porém, esse trabalho só será validado se a tarefa de modelagem tiver sido informada pelas etapas anteriores do processo, mesmo que o modelador possa não ter se envolvido em tais etapas. Frequentemente é necessário aplicar um PGE mais de uma vez, à medida que mais informações tornam disponível, à medida que se torna
Então a decisão se torna mais detalhada. O processo de gestão de risco geralmente será aplicado da forma mais eficaz se houver preparação adequada, incluindo preparação para qualquer decisão que possa ser tomada rapidamente. Os participantes possuírem habilidade nas terras. Dependendo da finalidade e da complexidade das atividades, da natureza dinâmica, ambiente operacional e do tempo determinado para tomar decisão, a PGR pode ser aplicada da forma visível envolvendo, por exemplo, diversas pessoas em reunião estruturada como parte de uma específica de pensamento, intuitivo ou não. Em ambos os casos, o PGR deve ser aplicado em sua totalidade, conforme enfatizado acima. Por falar em pensamento intuitivo, alguns anos atrás publicamos esse bem-humorado e rápido história em quadrinhos sobre PGR. Veja, a pedra pode cair. Em função disso, se busca evitar o risco. Planejamento estratégico com balança de scorecard, perspectivas que levam a ações concretas. Sim, o BSC funciona e vamos mostrar isso para você nesse artigo. Principais aprendizados do artigo. O balança scorecard não se resume apenas a uma tabela de indicações, mas é um mapa estratégico para guiar suas iniciativas rumo ao cumprimento de metas. O Balanced Scorecard não se resume a uma tabela. Possui 4 perspectivas estratégicas que são financeira, de mercado, processo interno e aprendizado.